Podemos. Você de casa vai acompanhar na tela, mas é bom você pegar a Bíblia também e abrir. Só se o caso você não tenha a Bíblia, você acompanha na tela. O Elenilson vai colocar aí para todos nós também na tela. Acharam? Curva a cabeça. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui para ouvir a Tua voz. Que cada um de nós estejamos atentos ao Teu falar. Que no Teu falar cada um encontra direção. Repreende todos os demônios, todo principado, potestade, dominador, que tenta inverter, tenta deturbar essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que está dentro de nós, nos purifica, nos limpa e nos sela através desta palavra, para a honra, glória e para o louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Amém? Amém ou não amém? Igreja, hoje nós vamos aprender algo muito bacana, algo muito forte da parte de Deus. Porque as pessoas, elas estão pensando o seguinte: eu tenho a presença de Deus, a presença de Deus está sobre mim, sobre a minha casa, e eu não estou entendendo por que eu estou passando por problema. Eu não estou compreendendo porque eu estou sendo vencido em algumas batalhas. Porque você já percebeu? Nós estamos vivendo o melhor momento de todos os tempos, que é ter o Espírito Santo na nossa vida. Antigamente, o Espírito Santo ele só vinha em alguns reis e nos profetas. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso é magnífico. O Espírito Santo, ele é a própria presença de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é a presença do Altíssimo na nossa vida. Mas como ser derrotado mesmo tendo a presença de Deus? Como viver uma vida de escassez, de humilhação espiritual a começar? Não começa nunca pela sua vida financeira. Aí você coloca as demais, familiar, aí vem financeiro, sentimental, saúde. Mesmo tendo o Espírito Santo, é porque por meio do Espírito Santo Deus vai falando: Rosana, é isso, Rosana, é aquilo, Rosana, larga isso, Rosana, deixa aquilo outro, Edite, não faz assim, Edite, volta, Edite, para, Edite, continua, Edite. Se nós não dermos ouvidos, a gente padece, a gente paga por isso. O povo de antigamente é o nosso maior exemplo. Porque eles quis servir outros deuses, Deus teve paciência com eles, chamou eles ao resgate. Eles largavam Deus, Deus mandava eles se voltar para Ele. Então ficava sempre naquela coisa, sempre Deus resgatando o seu povo. Mas tinha momento que o castigo era inevitável, porque não tinha outra maneira do povo enxergar. E olha essa mensagem comigo, capítulo de número 4 de 1 Samuel, versículo 2. Dispuseram-se os filisteus, que era o inimigo do povo de Deus, em ordem de batalha, para sair de encontro a quem? Para sair o quê? De encontro a Israel. Quando eu chego nessa parte aqui, eu lembro de uma coisa tão bacana que Deus usou a Edite para falar comigo. Porque a maioria de nós pastores, obreiros, falamos assim: Senhor, vai de encontro à família, vai de encontro, Observa os pastores. Quando você ouvir um pastor orando assim, no final da reunião você explica para ele, como foi explicado para mim, eu fui muito grato. De encontro é para destruir, ao encontro é para abençoar.
mas quem tem a ver uma coisa com a outra? Antes de você saber nada, depois de você saber tudo. Eu ainda, por causa do automático, eu ainda orava: Senhor, vai ao encontro, aí eu lembrava e corrigia. Hoje eu já tenho a percepção. Porque você quer viver errando ou você quer aprender? O que você quer? Não, fala a verdade. Não, parece que não. É do jeito que você está falando aí, ué. Vocês querem viver errando ou vocês querem aprender? Então, quando você for orar, ora sim. É algo que você quer que Deus chegue lá e esbagasse o negócio com o poder dele ao encontro. Você quer que Deus abençoe de encontro. Eu troquei? Tá, de encontro e ao encontro. Ainda bem que você está atento aí, que eu troquei mesmo. Então, de para esbagaçar, ao para abençoar. Quem entendeu? Isso é maravilhoso. É Deus ensinando a gente. Então, olha que forte, ó. Verso de número 2, né? Os filisteus em ordem de batalha para sair o quê? De encontro a quem? A Israel, para esbagaçar Israel. E tratava a peleja, como é que é? E travada a peleja, Israel foi o quê? Derrotado pelos filisteus. Mas não tem como. Israel não é o povo de Deus? Mas não tem como. Como que o povo de Deus vai ser derrotado? Foram derrotados. Continua, pelos filisteus. E estes o que? Mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, quando fala esse povo que é o de Deus, tá? Disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, aprenda de verdade. Tem certas situações na nossa vida que você não deve questionar e perguntar a Deus o porquê não. Ela aconteceu. Se você tiver de fazer alguma pergunta, pergunta assim: Senhor, como que eu possa sair dessa situação? Mas não questione. Aconteceu algo e você está por quê? Por que que Deus... Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso em hipótese nenhuma. Você vira para você mesmo dentro de si pergunta: o que, meu Deus, que eu posso fazer para reverter essa situação? O que, meu Deus, que eu posso tomar atitude para agir? Nunca haja na emoção, haja sempre na palavra. Se não tiver a palavra no momento, é normal, consulte-o. Davi, uma certa vez, ele estava no campo de batalha com seus homens, e ele dispersou, porque Davi ele era perito em guerra, e por um instante era para Davi ter dividido aos homens e deixado um bocado lá na cidade de Keila, onde ele estava. Mas ele pegou todos os homens e foi para a batalha. O inimigo chegou e levou todo mundo, graças a Deus. Graças a quem? Que não matou ninguém, mas levou todo mundo preso. E por que não matou? Porque não tinha ninguém para guerrear. Então prenderam mulheres, crianças, levaram bens, levaram tudo. A cidade ficou sem nada. Quando eles chegaram da batalha, imagina você chegar louco para descansar em casa, chegar e não ver nada em casa, tudo depenado. Quando eles chegaram, levaram um susto e começaram a chorar por causa da família. Depois eles quiseram apedrejar Davi. Não parece ser injustiça? Não tem hora que as pessoas querem te apedrejar, que você fala: mas por que eu? Porque você é o cara da direção, porque você é a mulher da estratégia, porque você é a pessoa que está buscando a Deus, porque você é o que ouve a voz de Deus. Então você não pode falhar. Igreja, coloca no seu coração: nós não temos mais idade para errar. Aí quer dizer que eu não vou cometer erro? Vai, mas coisa que você nunca cometeu, não os mesmos. Amadureça, cresça. Aí de tudo que, graças a Deus, eles não apedrejaram Davi, Davi mandou pegar a estola e foi consultar a Deus. Mesmo na dor, Davi foi fazer o quê? Consultar a Deus. Consulte a Deus.
Achei tão bonitinho essa semana, eu lá preocupado com o negócio. A minha filha estava arrumando a mesa nossa, que lá em casa todo mundo trabalha. Nós não tem empregada lá em casa não, é todo mundo trabalha. Minha esposa não é empregada, ela é minha esposa e mãe da minha filha. Aí a gente estava trabalhando, ela trabalhando, eu no sofá, não lembro o episódio que foi. Eu estava muito preocupado, ela olhou para mim se limpando na mesa e falou: o senhor já falou com Deus? O senhor já consultou a Deus? Eu falei: não. Ela falou: então bora consultar. Pegou na nossa mão e ela fez a oração para a gente consultar a Deus. A gente não carrega isso. A gente desespera, a gente tenta dar um jeitinho, a gente sempre tenta dar um escape, uma saída, mas nunca se volta para quem? Para Deus. Então nunca questione. Nunca questione a Deus. Ah, por que isso aconteceu? Ah, por que o Senhor permitiu isso? Não, Senhor, glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença. Agora, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque tem hora que a gente fica assim, ou tem hora que a gente sente assim, parece que Deus não está nos ouvindo. Você já sentiu assim? Mas a verdade é o contrário. Ele sempre nos ouve. A Bíblia diz que o ouvido dele não está tapado, ele não está surdo. O problema é que quando ele nos responde, a gente não escuta a resposta de Deus. Ouvir ela a gente ouve, mas não escuta, porque ela é contrária do que você queria. Repete comigo: nunca questione a Deus. Continuando, diz assim, ó: tragam de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de quê? De nossos inimigos. Lê comigo, lê comigo. Ó, depois do filisteus aí, ó, diante dos filisteus, tragam de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de quem? De nós, e nos livre das mãos de nossos. Você lembra quem é que está falando isso aqui? Volta lá no 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões, o povo, e os anciões deu a resposta. Os anciões falaram assim, ó: tem uma maneira da gente mudar isso aí, é só a gente trazer a arca. Porque todas as vezes que a arca estava no meio do povo por ordem de Deus, eles venciam. Agora se atenta aqui uma coisa, deixa aí onde está, nós vamos num livro rapidinho, mas olha aqui para mim. A arca da aliança na época era o símbolo principal da presença de Deus. Falar que a arca da aliança chegou é falar que chegou a presença de Deus. Quem está compreendendo? E todas as vezes que a presença de Deus estava com eles em obediência, guarda essa palavra, eles venceram. Vamos rapidinho, só para você entender o que eles pediram para trazer. Vai lá no livro de Josué para mim, por favor. Está aí perto, é só você voltar. Josué, voltem um pouquinho. Josué capítulo 3. Josué capítulo de número 3. É só voltar um pouquinho. Não fechem não, que nós estamos na leitura. Josué 3. Acharam? A hora que vocês acharem, vocês dão um brado de vitória dizendo amém. Ah, já? Josué capítulo de número. Ó, verso de número 17, 3:17. Olha que forte. Capítulo 3, verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam o quê? Firmes no meio do Jordão. Olha que forte. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o quê? Olha que forte. Isso aqui foi uma manifestação de vitória, porque não tinha como eles passar o Jordão, atravessar o rio. Tinha criança, tinha ovelhas, tinha pessoas idosas, tinha pessoas que não sabiam nadar, não tinha como passar nadando.
Então eles tiveram uma ideia: vamos pegar a presença de Deus, e o sacerdote que está com a arca fica firme no meio do Jordão. Quem está com a presença de Deus tem que estar firme. Coloque isso no seu coração. Porque às vezes você fica assim: bispo, mas essa presença de Deus não vai me absolver de coisas? Não! Porque qual o propósito da presença estar em você se você não aguenta nada? Se um espirro te derruba. Então eles tiveram que entrar, as águas não se abriram para eles, mas na hora que eles se posicionaram dentro dela firme, a água abriu. E o povo, que é a parte frágil, passou aos pés enxuto, seco, abriu. Então eles pensaram: poxa, a arca é a presença. Olha o que aconteceu no Jordão. Vamos ler um outro episódio, que está aqui em Josué também, capítulo 6, verso 6, que é o da muralha. Vê aí comigo também. Olha aí para você ver, ó. Das muralhas diz assim, ó, 6:6. Eu vou esperar vocês encontrarem. 6:6. Presta atenção no seu livro aí, rapaz. Seu livro agora, moço. Oxe, acharam? Então vamos lá. Diz assim, ó: então Josué, então quem? Filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do... Olha que bacana. Você está vendo? Aí você já sabe o contexto aí agora. A arca foi na frente, os sacerdotes foram na frente tocando a arca junto, e deram-se o grito, a presença de Deus estava ali. Deus, nós recebemos essa pregação esses dias. Deus tinha mandado eles ficar calados até no tempo determinado. Quem está conseguindo ficar calado e não reclamar? Tem alguém que está conseguindo? Tem alguém que parou de reclamar? Mas assim, coisinha, olha aqui para mim. Não é parar de reclamar e ficar com cara emburrada não, coisinha. Porque você parou de falar, mas Deus me livra da sua cara. É uma cara, é fazendo as coisas com raiva, é uma bateção de vasilha, uma bateção de porta. Você deu sorte que você não casou comigo, coisinha. Porque eu não aguento ninguém batendo porta e vasilha não, coisinha. Né, bispo, eu parei de reclamar, mas a cara que você faz, moça, lembra de Deus. Ei, nós recebemos esses dias agora. Ao Senhor Jesus ser batizado por João Batista, logo desceu sobre ele o quê? O Espírito Santo. E eis uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. A seguir foi Jesus levado para onde? Ao deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado por quem? Pelo diabo. E quando o diabo, o tentador, se aproximou, quando Jesus teve fome, o tentador se aproximou e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pães. O que o diabo queria? Que Jesus deixasse de ser homem e se manifestasse Deus. Você sabe o que o diabo quer? Que você deixe de ser humano e se manifesta um santo dentro da sua casa. Quem quer isso é o diabo. Você sabe o que Deus de fato quer de você? Que você seja um ser humano cheio da presença dele. Mas que você não deixe de ser o quê? Humano. Porque nós estamos deixando de ser humano. E sabe a desculpa que nós estamos botando, obreiro Charles? É os outros que não prestam. Nosso ser humano não está valendo nada, então nós somos um cachorro, é isso? Se o ser humano, nós não é cachorro não? Nós somos o quê? Humano. Quantos anos tem essa menina? Mais juiz do que vocês? 5 anos? Se você fala com um ser humano não presta, então você tem que usar o verbo. E olha que eu não sou muito bom de português não. Nós não prestamos. Quando Deus fala com você, te dá uma ordem, como é que você fica? Emburrada? Com um bico desse tamanho, parecendo a tromba do elefante? E quebrando tudo, e batendo tudo, e chateado. Ponto o dedo, não vou falar mais nada não, não vou falar mais nada não. E aquela cara de endemoniada, aquela cara de endemoniado. Muda essa feição, rapaz. Seja mais humano. A pessoa errou, chega para ela e fala: me dá um abraço aqui. Eu não tenho nada para falar para você, mas me dá um abraço.
Me dá um abraço. E faz a oração do Pai Nosso com ela, abraçado com ela. Senhor, nos livra do mal. Livre esse meu irmão, livre essa minha irmã, livre esse meu marido, livre essa minha esposa. Não, vai fazer tudo o contrário. Meu amigo, se torna humano. Deus nunca quis que você virasse o santarrão da sua casa, não. Não, santo para sempre é Ele. Nós somos santos porque nós se separamos para Ele. Cuidado que o diabo quer que você mostre o poder de Deus. Só poder, poder, poder. Vai para o inferno. Tem gente que tudo que a família fala: ó, o inferno, você está no inferno, você não tem salvação. Cuidado. Todos receberam a salvação. Todos. Aqueles que estão abrindo mão dela, nós não temos o direito de julgar. Porque o Senhor, Deus amou a igreja, palavra que salva, de tal maneira. Fala assim, ó. A palavra que salva nem existia, aliás, já existia, desculpa, no coração de Deus, mas não tinha nem fundado ainda. Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos continuar? Volta lá na pregação. Nós paramos aqui, ó. Vale a pena a gente ler o 3 de novo agora. 1 Samuel 4:3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Nunca questiona Deus. Tragamos de Siló a arca da aliança, a presença de Deus, a aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre de quê? Das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos. Olha que bacana. Eles estavam numa batalha, estava trazendo a presença do Senhor dos. Ou seja, agora ele teria um líder para direcionar eles, um líder para governar eles. Vamos ler? Entronizado, entre os querubins, porque a arca, olha aqui para mim, para nesses dois pontos aí. A arca, ela tem dois anjos assim, ó, um encostado no outro com a cabeça baixa e as asas, mostrando que Deus está acima de tudo. No topo da arca, eu acho a arca linda demais. Logo quando a gente começou o ministério Palavra que Salva, eu já tinha encomendado com o rapaz a arca da aliança, uma das maiores. Encomendei com ele o negócio de girar assim, ó. Aí eu falei para ele: faz o seguinte, não faz agora não, eu vou te dar uma entrada, você vai parcelar o restante, assumir de vista, e eu quero uma arca dessa. Aí, lendo a Bíblia no escritório, eu vi aonde Deus diz que não é para fazer nenhuma réplica dela, não é nem para lembrar mais dela. Aí eu fui lá no moço, pedi desculpa, falei: ó, não precisa mais, né? Ele falou: o que aconteceu, pô? Aí eu mostrei ele na Bíblia. Ele falou: não, moço, não tem nada a ver não. Eu falei: não tem nada a ver para vocês, para mim tem tudo a ver. Mas ela é linda demais. Quem já viu uma arca? Ela tem dois anjos. Tem igreja que até tem elas no altar. Abre, manda você pôr oferta, foto, e eu sei que nem um tolo, que nem um jegue troncho, vai lá e põe. Leia a Bíblia, rapaz. Não é para fazer não é para nem lembrar dela. Porque pensa comigo, igreja, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, cara. Antes essa arca carregava a presença de quem? De Deus. E hoje quem carrega a presença de Deus? Então, igreja, seria um descaso enorme a gente colocar uma arca aqui, bispo, só para imaginar. Nem para imaginar ele diz que é para fazer. Por isso que você, muitas das vezes, é fácil de ser enganado, que você não lê a Bíblia. Aí vem, aí eles fazem. Nossa, tem igreja que faz festa para a entrada da arca. Aí o povo toca na arca, bota a foto dentro. Outra coisinha que eles amam fazer: tira a tampa da arca para você dar dinheiro lá dentro. Aquilo lá é dinheiro. As pessoas emotivas, chega, vomita tudo lá dentro. Aí fica esperando Deus fazer alguma coisa. Deus falou: nem precisa lembrar disso, porque em vez de eu estar dentro de uma arca, eu estou dentro de vocês, não de uma arca. Qual que é o maior privilégio? Ele está dentro de uma arca ou dentro de nós? Então, mas só que naquela época tinha que ter a arca.
Então o Senhor dos Exércitos chegou ali, chegou para mudar tudo, mudar a história da vida daquele povo, naquela batalha. Vamos continuar? Nós paramos aonde? Vamos terminar o 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. Eu parei aqui. Entronizando entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de quem? Porque eles eram sacerdotes. Amém, igreja? Mas esses 2 indivíduos aqui eram malditos. Esses 2 homens aqui, eles eram, a gente tem mania de usar a palavra que está falando sobre eles, que eles eram do diabo, mas nem do diabo, eles eram desprezados, largados, porque eles eram terríveis, eles faziam coisas terríveis. Vou te mostrar só um trechinho do que esses caras faziam, mas só para você ter ideia, esses caras tinham relação sexual com as mulheres que vinham servir no templo. Esse camarada, todo mundo que vinha com oferta, a oferta antigamente não era dinheiro, era animais. Eles pegavam os melhores pedaços. Eu vou te mostrar porque está aqui do nosso lado, não vai te atrapalhar em nada. Só uma coisa que Deus ficou chateado muito com eles, eu vou te explicar o porquê, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, a arca estava com Ófines e Finéias, não é isso? Quer ver? Capítulo 2, verso 17. 1 Samuel 2,17. Só um pouquinho, depois vocês lêem o 2,12. Está aí, ó, os crimes dos filhos de Eli. Você lê tudo, mas vamos ler lá só 2,17. Olha o que diz a palavra. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante quem? Olha quem estava com a arca. Olha quem estava com a arca sobre os ombros. Ó, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Peraí, mediante tudo que esses camaradas fez, depois vocês vão lá ver que coisa nojenta. O maior desprezo foi na oferta. Uai, Deus é interesseiro? Uai, porque os caras bagaçou tudo e Deus está falando só da oferta. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O dia que você não quiser ofertar, não oferte, tem problema nenhum. Você é amaldiçoado, tem como não, vocês já estão abençoados em nome de Jesus, não tem jeito não. Tem oferta, não quero dar, problema nenhum. Eu sou contra a oferta, eu não concordo. Você tem um grande problema. Você tem um problema grande demais. Olha, eu concordo com tudo da igreja, menos esse negócio de oferta, porque a oferta tipifica Cristo. Por isso que Deus ficava indignado. Desde o começo a oferta tipifica quem? Lembra a oferta que Abraão deu? Que estava lá amarrado pelo chifre? Tipificava quem? O cordeiro imolado que eles faziam pelo pecado tipificava quem? Cristo, tudo Cristo. Então nunca se levante contra a oferta. Você vê, eu fico chateado com os pastores por eles enganar as pessoas por causa de dinheiro. Mas que dia que você já viu falando mal de pastores em relação à oferta? Não, oferta não. A malícia, porque o povo muitas das vezes não quer ler as escrituras, quer continuar sendo leigo e passado para trás na palavra de Deus. Isso eu fico indignado. Agora, toda oferta representa Cristo. Você lê comigo de novo para a gente ir embora e continuar lá no 4? Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta de quem? Qual maneira a oferta do povo? Nunca foi do povo. Igreja, você nunca, eu nunca, nós temos nada, é tudo dele. Tudo dele. Não fica com essa ambição, esse pensamento, é meu trabalho, meu, não. Então vamos recapitular aqui comigo. Eles tiveram uma ideia maravilhosa de buscar o quê?
a arca. Agora não vamos parar de falar arca e não vamos falar a presença, pode ser? Sim ou não? Então vamos. Eles tiveram uma ideia maravilhosa de buscar o quê? Não é o mesmo que eu e você está fazendo hoje? Não é o mesmo que eu e você está aqui se dedicando, essa pessoa que está lá do outro lado está dedicando, buscar a presença de Deus? Mas como é que anda a sua vida? O que você anda fazendo lá fora? Como é que você está quando é para você dizer não para o pecado? Como que você está quando Deus ordena para a gente ficar calado? E não precisa ser na hora das brigas, na hora da discussão, se ouvir uma voz mandando você calar a boca, não. Deus já falou há muito tempo para a gente ficar calado. É que a pessoa é imediatista, ela quer que escuta aquela voz na hora. Você já leu, você já não é mais inocente. A Bíblia diz que era melhor você ter não conhecido a palavra de Deus do que conhecer e volver para trás. Porque Deus não é com aquele que retrocede. Não volve para trás não. É daqui onde nós estamos para frente com o Espírito Santo, com Deus. Não adianta você ter a presença se você estiver longe de Deus. Eles trouxeram a presença, mas está longe de Deus. Coloca um tema, coloca um título nesse culto de hoje. Coloca. Com a presença mais longe de Deus. Bispo, não tem como não. Ai, nós estamos lendo aí. Com a presença mais longe de Deus, você tem a presença, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está livre para entrar dentro de você a todo tempo. Ele é uma promessa. O Espírito Santo não é porque ele é obrigado a entrar dentro de nós, não. Ele é uma promessa para a nossa vida. Agora, não adianta você ter a presença se você estiver longe de Deus. O que está te distanciando de Deus? O que está distanciando você de Deus? Aqui na igreja, a palavra que salva, o Espírito Santo, ele trabalha muito nos nossos corações para você não deixar nada em primeiro lugar na sua vida, a não ser Deus. Não deixar coisas, pessoas, bens materiais, não deixa absolutamente o quê? Nada. Porque agora era para ele estar com a vitória. Agora ele estava com a bênção nas mãos deles. Vamos continuar? Verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel. Rompeu? Me ajuda aí, se eu tropeçar, vocês me seguram e me ajudam. Rompeu todo Israel em grande brado, e ressoou a terra. Noutra tradução está, e tremeram a terra. Eles gritaram com júbilo de alegria. De alegria. Sabe o que a terra fez? Tremeu. E isso é louvável. A presença de Deus é motivo de alegria para nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas você tem que analisar se você está perto ou longe de Deus. Se você não estiver longe, fazendo tudo o contrário do que Ele ordenou você a fazer, distante dEle. Aí diz, ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Porque não tem lógica, olha aqui para mim. Eles acabaram de receber uma lavada. Matamos 4.000 homens deles. Eles esconderam de nós. Tem como estar feliz não? Que alegria doida é essa? Eles perdem e ficam felizes? Eles perdem e se alegram? Mas vamos lá. Então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial. E se o que? Atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses, aqui eles erraram feio porque era um só. Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Verso 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandes o quê? Grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de quê? De praga no deserto. Olha aqui para mim, por favor. Eles sabiam o que era a presença de Deus quando chegavam. Os inimigos, hein? E ficaram tremendo. E agora? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
O povo do mundo, às vezes, que ainda não conhece Cristo, ou até mesmo o seu inimigo, que é o diabo, sabe da presença de Deus, você ainda não entendeu o que é a porção dela. Que ela não é simplesmente você ter, mas você tem que estar junto de Deus, próximo de Deus, para você estar com a presença verdadeira, ter a bênção que você mais almeja na sua vida, que é, além da salvação, alcançar tudo que o Senhor preparou para a gente. No meio do inimigo levantou um camarada, no meio dos inimigos, não acabou aqui a fala dos inimigos não. Verso 9: sedes fortes, ó Filisteu. Você está vendo que em todo lugar tem um camarada de coragem? Um cara gritou: não pode parar com isso, para, seja forte. Inimigo: portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonil. O cara virou para eles e falou assim: por que isso está de jeito? Que está lá feliz e a arca deles chegou lá? Não, pode colocar toda a força. Eu estava lendo essa mensagem na Viva, está mandando lutar com braveza, ser severo na guerra, com toda a força. Você imagina uma coisa dessa? O inimigo não vai para cima da pessoa de qualquer maneira não. Tem outros inimigos que animam os inimigos que estão enfraquejando e falando: não pode partir para cima, porque se vocês não partir para cima, vocês vão ser escravos deles. Lembrei daquela mensagem que diz que não tem como entrar na casa de um valente se a pessoa não for mais valente do que ela e amarrá-la. Ei, você tem que ser valente contra o pecado, poxa. Você tem que ser valente contra isso que está te afastando de Deus. Não fica esperando, achando que está tudo bem, que não está. Resolva logo a sua vida com Deus, naquilo que você precisa resolver. Todo ser humano que você está vendo aqui nesse culto hoje, os que vocês já viram aqui junto com a gente, qualquer ser humano que você olhar para ele, meu amigo, ele é como você. O que difere um do outro é a tomada de decisão. Uns tomam decisão e vai adiante, e os outros ficam só lamentando. Mas vamos lá, não acabou o texto ainda não. A presença de Deus estava com eles, com certeza eles iam vencer. Vamos lá, verso 10: então pelejaram os filisteus, Israel, uai de mineiro, tem como não, igreja? Você está vendo aí o que eu estou vendo? Não, você está lendo o que eu estou lendo? Que verso que é? 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Mas e a presença? Mas e a distância? A presença estava. Deixa eu te fazer uma pergunta para você: que hora que o Espírito Santo se ausenta de nós? Nunca. Ele está sempre perto de você. Possa não estar dentro de você, mas está sempre perto. E por que mesmo ele perto, você não vence? Porque você está longe de Deus, longe de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Sempre você está envolvendo a sentimentalismo. Você ainda não decidiu o que você quer. Você já viu as pesquisas falando que essa geração nossa agora é a geração que tem mais informação e a geração mais burra que já teve? Quem já viu essa pesquisa? Como que a geração que tem mais informação é a geração mais burra? Simples, uma palavra resume tudo isso: nós só preocupa com o nosso próprio ventre. Vou traduzir para você: nós só preocupamos com a nossa vontade. Se fizer a sua vontade, amém. Por isso que que seja feita a minha vontade aqui na terra, e quando eu chegar em cima também. É assim que você tem que orar a partir de hoje. Vocês oram dessa forma:
que seja feita a minha vontade aqui na terra, e quando eu chegar em cima eu vou botar ordem. Pode falar com ele desse jeito, pode olhar para ele bravo, apontar o dedo no nariz dele e falar. Viu? Na oração do Pai Nosso do Céu, vocês fazem desse jeito. Fala, ó, a parada aqui é eu que mando e segura quando eu chegar aí. Se o senhor acha que Lúcifer deu trabalho, é porque eu não cheguei aí ainda. Pode falar para ele. Para, moço, de ficar correndo atrás do vento. Para. Por que vocês não pegam a Bíblia verdadeira, começa a estudar ela, começa a entronizar ela dentro de você, começa a praticar, começa a aproximar de Deus, e a presença vai aproximando mais de você, e você faz uma aliança com Deus, e a presença está dentro de você. Meu amigo, não tem demônio que aguenta. Tira esse egoísmo seu, tira esse negócio de querer ser feita a sua vontade, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, entra logo no propósito de Deus, para de medir força com Ele. Eles foram derrotados, porque eles desagradavam a Deus. Eles foram derrotados mesmo com a presença, porque não honrava a Deus, desprezava a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente orar. Ni que nós estamos desprezando a Deus? Será que é o Malaquias? Será que é nos dízimos e nas ofertas? Eu duvido. Olha a quantidade de membro que a gente tem hoje. Pouca quantidade, mas o sustento da igreja, todo mês a igreja está sendo sustentada. Sua casa está sendo sustentada, sua vida. Problema nosso não é dinheiro. Não é. Essas lutas que nós temos mês após mês é porque Deus na nossa vida. Lembra que eu falava para vocês? Não pensa que quando a gente sair do aluguel vai sobrar dinheiro. Nosso aluguel era 3.000, a onerosa é 1.600, é a metade do aluguel. Não era para a gente estar passando luta, não. Não, quando acabar a onerosa, aí nós tem mais. Tire isso da sua cabeça. Nós já temos mais, independente do que nós temos no bolso. Nós temos a presença, mas agora tem que ter aproximação. Presença sem aproximação é derrota. E aí, bispo, o senhor está me ensinando a chegar perto para mim vencer todos os meus problemas? Não, para você ter intimidade com Ele, para você ter certeza da sua salvação. Porque venhamos e convenhamos, é assim que fala? Venhamos e convenhamos. Ele já nos salvou, a gente quer o que mais? A gente vive um relacionamento de marido e mulher parecendo dois moleques, parecendo duas crianças, e querendo que Deus salve nosso casamento. Cara, Ele salvou muito mais do que um casamento. Não, porque Deus tem que salvar meu casamento. Rapaz, eu vi um pregador falando, cara, e até concordo com ele. Vai salvar nada não, vai salvar mesmo não. Vai salvar não. Porque o problema do seu casamento não é salvar seu casamento, é você deixar de ser infantil, é deixar de ser moleque, é deixar de ser uma mulher birrenta, ignorante, encrenqueira, e ser uma mulher sábia, e ser um homem temente a Deus. O que é casamento em vista de alma? Ele nos salvou. Pensa comigo. A gente é igual moleque. Cara, se comporta como salvo. Quantas vezes o Espírito Santo já chamou nossa atenção aqui? Se você chegou na igreja, você era amaziado, não é casado, o que o Espírito Santo já falou pra gente? Você não vai separar da pessoa. Você vai arrumar mais encrenca pra sua cabeça, cara? Mas você vai virar pra pessoa e vai falar só, eu preciso legalizar com você. Se a pessoa não quiser, Roberta Miranda. A Roberta Miranda falou, vai com Deus? Ah, vocês conhecem Roberta Miranda. E se ela quiser? Fica feio fazer isso com a Edith, está repreendido, né? Pega na mão dela e fala, ó, então me ajuda aí que a partir de hoje não vai ter sexo não. Porque além do Espírito eu quero estar com a presença, eu quero estar perto dele. Quem está compreendendo? Mas você sabe por que você não corta o sexo do seu relacionamento enquanto você não casa? Porque ele está em primeiro lugar na sua vida.
Aí você fica enrolando. Mas Deus que me perdoa, é uma expressão feia, mas tem umas coisas que tinha que colocar na Bíblia, para aí a gente podia pregar e falar, não ficava feio, né? Enquanto tiver leite, quem vai dispensar a vaca, irmão? Vai dispensar, tem leitinho? Carinhar a vaca, irmão. Tratar a vaca da melhor maneira. Só com a expressão feia, porque fica parecendo que está chamando a pessoa de vaca, mas você entendeu? Resolve com Deus. Resolve. Aí a gente tem, eu acho que é um erro, principalmente meu, que sou o líder aqui de vocês. Falou, então vamos fazer o seguinte, fica aí tretando aí, com a alma no inferno. Aí quando vocês marcar o casamento, vocês ficam aquele período sem sexo. Para quê? Isso eu teria que orientar quem está chegando e já vai decidir agora. Agora você já está ouvindo, ó. Aí você tem um espírito, mas você tem a presença, mas não está próximo de Deus. E por que não está próximo de Deus? O que com sexo tem a ver estar próximo com Deus? Ele é santo, ele não se mistura com nada de errado. O Espírito Santo mistura? Não, o Espírito Santo está ao redor lá, perto. Você pode até pegar ele, pode no ombro, botar ele numa vara, amarrar ele, amarra os pezinhos do Espírito Santo. A gente tem como se ele fosse uma pomba, né? Amarra as patinhas dele, é patinha que ele tem? É patinha ou é pé? É pata, né? Amarra a patinha dele num pau e as asinhas e carrega ele em símbolo de arca. Aí você vai estar carregando a presença, mas está longe de Deus. Chega de você estar longe de Deus, moço. Deus te chamou para uma nova vida, você está vivendo a vida velha, lembrando de coisas passadas, querendo resolver praga passada que você se enfiou. Moço, Deus não vai entrar naquilo nunca para resolver para você, porque aquilo lá já começou tudo com sujeira. Larga aquilo para trás e vai viver uma vida nova. Vi um testemunho essa semana que me edificou muito, muito mesmo. Uma pessoa estava contando que tinha alguém devendo nele, e ele ficava com aquilo na cabeça e martirizando aquela pessoa o tempo todo, só ficava aquela pessoa na cabeça. E um dia o Espírito Santo falou para ele assim, enquanto você ficar com ele no seu coração, não faço nada. Ele falou, então é agora. Abriu mão, pegou a nota promissória, rasgou a nota promissória. Falou, quer saber, esse cara não me deve nada. No outro dia Deus foi prosperando. Hoje o cara, eu vou te falar para você, e é um homem de Deus, parece ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal. Por que Deus prosperou ele? Não é que Deus prosperou, Deus já estava prosperando. Os negócios chegavam na mão dele, mas ele estava cego em outra coisa. Porque Deus continua sendo o mesmo, igreja. Porque se Deus ele for fazer algo para mim e para você, depois que você tomar a decisão, ele é imutável, ele é condicionado. Não, ele continua te abençoando, mas você não toma posse. É simples. É seu, a bênção é sua, mas sem purificar. O que a Bíblia diz? Que aquele que não santifica jamais verá quem? É assim que está escrito? Como é que está escrito? Sem a santificação, como é que está escrito? Bora! Fala aí como é que está escrito o negócio. Fica só recebendo comida, dá para o bispo também. Como é que está escrito? Bota lá aí. Como é que está escrito? Pronto. Tem certeza? Veio onde está, pastora? Sem a santificação, eu também acho que é assim. Ninguém. Mas para que ver ele se eu tenho a presença dele? Você tem que ver, moço. Se santifica, separa para Deus. Vamos mudar nossa maneira de falar, vamos mudar nossa maneira de agir. Vamos mudar, moço. Moço, vamos entender que a nossa vida agora, nós entrou no propósito de Deus, tudo agora é para glorificar Ele. Nós está fazendo coisa para o nosso umbigo, igreja. Como nós lemos essa semana, nós está mais preocupado com as coisas materiais do mundo do que o propósito de Deus. Qual a finalidade que você quer ficar rico? Qual a finalidade? Eu quero marcar um dia no nome de Jesus. Você que faz concurso, estuda para concurso, para prova, fazer prova, eu quero fazer uma reunião só para vocês. Que às vezes eu vou desprezando e eu vou acabando aqui, e eu vou desprezando, porque, moço, você tem que entender o propósito.
Nós estamos sofrendo porque a gente não está entendendo o propósito. Tem que entender o propósito. O propósito não é seu não, é Deus contigo. Fica de pé, deixa eu ler para você. Aí você vê, rapaz, a Bíblia, eu não sei não. Não, pega a Bíblia aí, abre aí, Hebreus capítulo 12, Almeida, bora, eu vou abrir na minha também, deixa a pastora ler. Hebreus 12, abre aí, tem paciência comigo, que eu sou devagarzinho para abrir a Bíblia. Hebreus, não sei onde está Hebreus não, não tem Hebreus na minha Bíblia não, 12, acharam? Hebreus 12. Achou? Se você já achou, moço, olha para o lado, olha para trás, vê se o irmão precisa de ajuda. Vocês são egoístas demais. Vocês abrem e viram a cara como se o outro não precisasse de ajuda. Começa aqui dentro, pô. Olha para você ver o que está escrito aqui, ó. Olha como é que a Bíblia é complexa. Ela dá cada desafio para a gente, ó. Olha como a Bíblia é complexa. Bispo, o senhor fica falando acerca do pecado, esses negócios, esses trem, e isso me constrange. Então deixa eu te mostrar uma coisa aí, no próprio Hebreus também, antes de te mostrar o que eu ia te mostrar. Hebreus capítulo 12, verso 4, lê comigo aí, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o quê? Você está vendo como é que funciona? Como é que vocês acham que a gente livra de uma coisa? Eu tenho um desejo sexual enorme, minha mulher não me basta, eu preciso encontrar outra mulher. Então eu boto a mão na cabeça e começo: Satanás que está no meu couro, espírito maligno do capeta, sai, 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 sai. E ele sai, não é? Não, meu irmão, tem demônio que não sai assim não. Fala comigo, meu irmão. Fala, meu irmão. Tem demônio que não sai assim não. Sai como? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É resistir como? Eu vou ficar na casa da mulher toda semana, né? Eu vou ficar encontrando ela todo dia, né? Não, meu irmão, você é louco. 4, de novo. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do José Carlos. Não, filho meu, não menospreze a correção que vem do José Carlos. Quem? Que José Carlos o quê, pô? Que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele, pelo Zé Carlos, pelo Senhor, és provado. Fica com frescurinha de é o quê? E eu li o quê? E é o quê? E eu li o quê? Então vou ter que ler de novo. Senhor, não desmaieis quando por ele és reprovado. Oi, mas pera aqui, então quer dizer que um exemplo assim, eu posso ser reprovado por Deus? Aí acabou para mim? Não, desmaia não, acorda. Acorda. Não vou mais para a igreja. Segura. Você acha que quando eu cheguei na igreja eu nunca errei, não? Errei, caí, levantava, chegava para o meu pastor e falava: vixe, eu estou desse jeito.
Ele falou: você não tem vergonha na cara? Não. Eu falei: tem não. Caí de novo, nesse pecado agora. Eu não vou sair da igreja não, nem tampouco da presença, e eu quero largar isso. Graças a Deus eu só encontrei pastor humano, porque se eu achasse algum desgraçado espiritual, santo, ele tinha matado a minha alma. Só encontrei pastor humano. Um dia eu peguei meu uniforme de obreiro, botei dentro da sacolinha e levei e falei: aqui, pastor. Ele olhou para minha cara e falou: o que é isso? Falei: o senhor lembra da pregação de ontem? Eu estou cometendo aqui esses pecados tudinho que o Espírito Santo falou. Ele falou: e aí? Aí você vai ser covarde e vai entregar seu uniforme. Você não vai dar a volta por cima não. Você querer colocar o seu uniforme aqui no altar para consagrar e sua vida na mão de Deus para consagrar é uma coisa. Agora, você ser covarde, levanta, rapaz. Se fosse um pastor santo, não, pensa comigo, se fosse um santo, eu estava desgraçado. Você está entendendo que santo que eu estou falando, né? É os da terra. Não, estou falando santificado, não. É os bambambãos que não erra. Porque tem cara que só olha para ele, você já vê a cuequinha vermelha, a capa azul. É assim que é o super-homem, meu filho? Super-homem. Que cor que é a capa do super-homem, meu filho? Vermelha? Então que ele é um capeta, ué. É ver, a cueca é que cor? Tudo vermelho? É Satanás, velho. Não, vocês não estão com nada não. Não. Vocês sabem nada não. Não. Santa paciência. Foto do super-homem. Foto do super-homem. Pronto. Azul. Mas você acertou, a capa é vermelha. Tem pastor que você olha para ele, você vê isso aqui, ó. Ó, o S no peito. Acho que o cara nem caga se for bestar. Tô falando, olha, a botinha, pezinho, ó. Ó, nada. Quando você encontra isso aqui, pode sair fora. O próprio filho foi humano. O próprio foi. Olha o desafio para nós embora. 12:14. Segue a paz com todos. Dá não? Não dá não. Não dá não. Não dá não, hein? Quem já viu aquela Mércia e aquele Júnior que fica fazendo coisa na internet? Nunca viu não? A Mércia e o Júnior? A Mércia não dá sossego o Júnior num minuto. Não conhece não? Nem queira conhecer. Pensa na mulher atribulada. A Mércia e o Júnior. Você casar com a mulher daquela, como é que você vai ter paz? Ela atribula. Ela o quê? Ela inferniza o peão. Como assim ter paz com todos? Tem como ter paz com todos? Fala assim: tem. Porque na verdade a paz não se trata da pessoa, é em você. Você está em paz. Ou a pessoa chegou babando, você está como? Pleno. Aí para não se contaminar, você nem escuta. Você falou: ô menina, eu estou com um compromisso ali, depois a gente conversa. Vira as costas e o quê? Não é sai assim: ai, eu podia ter falado com ela. Ai, nossa, eu sou besta demais. Ela acabou ganhando a guerra. Moço, vira as costas, vai fazer um miojo. 3 minutinhos, rapidinho, está pronto. Bota o caldinho do veneno lá, diz que o veneno é que é caldinho, que é pozinho. E ó, vai se matar sozinho, com veneno. Esse desafio aqui, ó, é claro, segue a paz com todos, segue. E a santidade, a santificação, olha para você ver que forte. A santificação, sem a qual ninguém verá quem? Pronto. O que é a santificação? Separação. Se você não separar, você não vai ver. Não, mas a presença e tal, e eu tenho visto milagre em casa. Você vai continuar vendo milagre. Tem povo que viu mais milagre do que o povo do deserto?
Eles andavam e a roupa crescia junto com o corpo. O sapato, que na época era sandália, crescia com os pés. Não tem um louvor que fala bem bonito? Eu acho que é Voz da Verdade. Um povo em pleno deserto, não tinha não. Quem conhece? E Deus estava com ele. E fala, pararam, pararam. Quem conhece esse louvor? Lindo. Maná que vinha do céu, amava a fome daquela gente. Bararam, bararam, eu gosto do bararam, bararam. É nós, pô. Eu me sinto muito privilegiado de ser doido e Deus ter me escolhido, cara. É maravilhoso. Se une com Ele. A presença nós já temos, mas agora nós vamos ter Ele, o Espírito dEle. Nós vamos estar perto dEle, agradando Ele, honrando Ele, fazendo a vontade dEle. Para fazer a vontade dEle, muitas das vezes nós temos que negar a nossa. Mas eu digo para você, no final você vai ver que delícia. Toma atitudes, decisões e tenha paz. Segue, né? Ele não falou tenha não. Segue a paz com todos, continua em paz você. Fosse tenha paz com todos, aí complicava, hein? Segue. Coloca a Bíblia aí que nós vamos orar. Hoje você vai se libertar em nome de Jesus de